Olá, meus queridos, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje estamos aqui para falar do Alegria de Viver de número 11, que se chama Instrumento Divino e trata de um assunto muito interessante, muito relevante para todos nós, que é a mediunidade. Então nós vamos começar com uma poesia. Maviosas melodias, imortais sonoridades, pedem paz aos corações, semeando suavidades. São as vozes conduzidas pelos planos elevados, que nos falam da esperança em acordes inspirados. Mediunidade afinada aos sons da espiritualidade, traz mensagens de consolo, luz e fraternidade. São recados de bondade que os céus têm nos confiado, pelos médiuns vigilantes em silêncio preparado. Violino, instrumento fino que responde ao leve som, médium servo de Jesus, que trabalha pelo dom. Se afinado ao bem e à luz, vibra em doce claridade, divulgando pelo mundo paz, amor e caridade. Então Joana compara o violino ao médium. Um violino precisa estar afinado para soar bem. Precisa estar sob as mãos habilidosas de um bom músico para escutarmos belas melodias. Porque um violino atirado a um canto, com as cordas enferrujadas, um violino sem cordas, um violino enferrujado, um violino quebrado, não funciona, não tem um bom som. Um violino sem ser tocado por um bom músico, um violino bem tratado, não bem tratado, não é um bom instrumento. Então a madeira tem que estar bem tratada, ele tem que estar bem guardado, as cordas têm que ser cordas em condições, assim como todos os instrumentos de corda. Um violão também é assim, cavaquinho, ukulele, contrabaixo, todos os instrumentos de corda são assim. E assim também são os médiuns, essa relação que Joana faz. Os médiuns, para serem como um violino, soarem bem, eles têm que estar equilibrados, eles têm que estar afinizados com espíritos evoluídos, pensar no bem, sentir o bem e escolher o bem. Porque o médium é uma antena que capta por afinidades. Então, o médium tem que cuidar das suas emoções, ele tem que cuidar das suas companhias, das pessoas que ele está à volta. Para isso vai refletir também as companhias espirituais. Ele tem que cuidar o que ele lê. O médium que fica lendo coisas de baixo calão, não é? Tem muita leitura obscena, coisas de terror, não é? Ele fica num ambiente psíquico, que é isso que ele vai atrair, aquelas afinidades. O médium tem que cuidar as músicas que ouve, não é? Então, o médium tem que cuidar o que ele escuta. Todas as pessoas têm que cuidar o que escutam, mas principalmente os médiums têm que cuidar o que ele assiste. Os filmes que assiste, as novelas que assiste, as notícias que assiste. Na hora que vem aquele sangue do noticiário, é hora de desligar a TV, né? Mesmo as novelas
Geralmente não dá para assistir, não é? Novela. Não dá para entrar naquela energia, naquela vibração. Tudo isso faz parte de uma profilaxia que o médium tem que ter, o médium tem que cuidar disso. O médium jamais pode falar palavrões. Uma história que eu não sei se eu li ou se alguém me contou, mas uma história verídica de um médium que estava com sérios problemas em casa, não é? Estava com desequilíbrio, processos obsessivos e não sabia o que acontecia, o que estava acontecendo na vida dele para estar toda aquela problemática de tudo dando errado. Aí o resto do grupo mediúnico, né, foram visitar a casa dele, foram ver. Chegaram lá, tinha fezes escorrendo pelas paredes. Como paredes brancas, como é que? Com fezes escorrendo. Nossa, que isso? Né? Tinha um hálito mental de fezes. Médiuns mais sensíveis sentiam aquele cheiro. Mas o que tu faz aqui? O que acontece aqui na tua casa para estar isso? Ele dizia palavrões. Então é isso que ocorre com o médium que diz palavrão. O palavrão, ele equivale ao estrume. A pessoa que está dizendo palavrão, ela está tirando isso de sua boca. Estrume. Não para estar nas paredes da casa, para estar na mente atrapalhando a vida do médium e das pessoas em geral. Palavrão jamais deve ser pronunciado na boca de uma criança, de uma pessoa, de um espírita, de um espiritualista ou muito menos de um médium. Porque é isso que as pessoas vão ter. Grudados na sua aura, na sua roupa, nas suas paredes, nos seus móveis. A gente não enxerga, não vê, não sabe, mas é isso que vai ter. Então o médium, ele fica captado como uma onda. Ele funciona como um rádio, já falei, né? Ele é uma onda de notícias que podem ser positivas ou negativas. Depende da escolha dele. Se ele sintonizar com revoltas políticas, com revoltas de qualquer tipo, com tristezas, ele vai atrair espíritos assim, emoções assim, porque o médium capta tudo a depender da sensibilidade dele, mais ou menos. Para conseguir separar o que é seu do que é do espírito, porque às vezes é difícil, é muito misturado, precisa muito autoconhecimento. Para ouvir o espírito, o conselho do bom espírito, voltar um pouquinho antes do separar, para ouvir o que os espíritos bons nos dizem. Eu sou médium. Para ouvir, perceber o que é dito. Tem que limpar os pensamentos, né? Não pode ficar com a mente tagarela o tempo inteiro pensando, né? Na morte da Bezerra, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que é o normal da nossa mente, né? Ouvir os bons espíritos. E o autoconhecimento para escutar só os bons, saber que não é seu pensamento. Aí também entra o autoconhecimento, é para separar, né, o que é seu do que é do espírito, e a vigilância para não escutar o que é daquele espírito mediano ou mais atrasado, escutar só o espírito bom, porque normalmente a gente tem aqui o espírito bom e aqui o não tão bom. Os dois estão ali, né? Um querendo nos puxar para cima, o outro querendo nos puxar para baixo. Qual que tu escolhe?
O da luz ou da treva? Treva muito entre aspas, né, meus amigos? É o anjinho, o diabinho dos desenhos animados. Vocês viram esses desenhos animados? Eu via quando era criança. E isso me vem muito à cabeça, assim. Quando começa a escutar, um aqui, né? A gente tem que escolher. Então, o autoconhecimento para separar o que é o nosso pensamento do que é a voz daquele espírito, mesmo que a gente não seja médium audiente, que a gente seja um médium, um pensamento do espírito, médium intuitivo, lembrei, um médium intuitivo. Então, em primeiro lugar, isso, autoconhecimento. Segundo lugar, fechar a tagarelice mental para poder escutar o espírito. E vigilância para ter ao seu lado bons espíritos. E depois, para a gente ficar bem, apesar de tudo, né, com esses contatos, né, nos nossos sentimentos, terapia. É bem importante o médium, porque um período que a gente tem na vida é o da adolescência, que mexe com os hormônios, com tudo, né? E quem é médium mexe com muitas coisas também. Então, bagunça muito gente, sabe? É importante terapia. Terapia não é pra louco, não. Terapia é para todos. Todo mundo deve fazer terapia. Todo mundo tem muita coisa para resolver. E psicólogos, médicos também, que se dedicam a trabalho com terapia, eles merecem toda a nossa consideração. A gente deve fazer terapia para organizar a nossa cabeça, a nossa vida. É necessário, então, ter muito equilíbrio quando você é médium. É necessário ter paz interior. E para isso a gente precisa de prece. Né? Vocês podem ver. Vou fazer que nem os youtubers. Esse vídeo aqui, prece, vigilância dos pensamentos, vigilância das palavras, vigilância dos sentimentos e vigilância das ações. Tudo isso tem que ser vigiado, nada improvisado. A gente tem que vigiar constantemente, de dia e de noite também, quando a gente está dormindo. Não pode deixar o espírito solto fazer o que bem entende, não. Né? É de noite que as coisas mais acontecem. Né? Eu tenho muito retorno nas minhas noites, assim, né? Me lembro bastante dos encontros com os espíritos do bem, porque eu não vou para os umbrais de noite. Tem gente que vai. Se for para ser socorrista é bom, né? Se tiver autorização, se for com equipes. Agora, se for porque se perde por lá, aí eu acho perigoso. Então, vigilância de tudo isso, pensamentos, palavras, sentimentos, sensações, ações, constantemente, de dia e de noite. Porque é muito fácil a gente sair do equilíbrio. E até aprender esse equilíbrio e manter esse equilíbrio. Às vezes vai uma vida ou talvez mais, né? Então, muita disciplina e caridade são palavras de ordem na vida do médium. Disciplina, muita disciplina e caridade. Chico já dizia, né? Emmanuel já dizia, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a caridade sempre. E o estudo da doutrina. O estudo da doutrina vai norteando a gente. Não que outras religiões não sejam maravilhosas, são. Todas as religiões são boas, todas nos ligam a Deus, a Jesus. Se fazem o bem, elas têm a caridade. E se têm a caridade, são boas. Mas não sei se as outras têm o estudo como o Espiritismo tem. Então, dentro do estudo de cada uma, aí eu não tenho esse conhecimento para falar aqui. E a gente tem que sempre estar alerta aos falsos profetas. Isso é indispensável. Porque assim como tem os 171 da vida, né, que estão sempre contando vantagem, mentindo.
No plano espiritual é igual. A gente, quando morre, não muda. Aquele que mentiu uma vida inteira para ter vantagens, porque morreu, vocês acham que ele vai mudar? Não muda nada. Ele continua. Aliás, aí ele tem vantagens, porque ele está invisível. O camarada está invisível. Aí, e a gente pensa que é o nosso pensamento, e é ele ali, ó, tagarelando. Imagina esses aí que andam mentindo por aí, morto. Aí que eles vão contar mais vantagem, mentir mais ainda. Então esses são os falsos profetas. A gente não pode se irritar, não pode se impacientar, porque isso traz desequilíbrios, isso afasta os espíritos de luz, porque a nossa aura fica aberta e porosa para coisas que não são positivas. Impulsos primários, paixões, intolerâncias, tudo isso é desequilíbrio que abre para processos obsessivos, que de repente pode ser uma coisa muito leve, que passe com 2, 3 sessões de desobsessão, se ainda tiver no seu centro espírita, né? Melhor não se desequilibrar. O médium não deve ser magoável. Como que a pessoa não vai ser magoável? Não se magoando. Não leve tudo para o pessoal. Pronto. Muitas coisas que as pessoas falam, elas falam sem saber. Elas julgam pelo achismo. Deixa elas achar. Elas não sabem. Então não se magoe pelo que os outros pensam que sabem. O médium não pode ser magoável. Ao contrário, ele tem que ser tolerante, tem que ser amigo, tem que ser cordial. Como Jesus faria. A gente sempre tem que pensar como Jesus faria. Se o outro ainda não aprendeu a ser assim, sejamos nós. O outro está em processo de aprendizado. O médium tem que ser um pouquinho mais sabedor disso. Afinal, ele é médium. Não que o médium seja superior a alguém. Eu até acho que é o contrário, né? O médium tem uma carga bem maior que os outros. Mas isso ele tem que ser mais que os outros, mais tolerante. Não pode ser magoável. Tem aquela história do Chico, que acho que todo mundo já sabe, né? Uma história mais que batida. Que o Chico se magoou porque a costureira que morava lá, era vizinha dele, matou o cachorro dele também, né? Foi matar o cachorro do Chico porque latia e incomodava. E o Chico ficou magoado com ela. Aí, com mágoa, não tem espírito que consiga chegar perto. Porque a pessoa fica, o que é o sentimento da mágoa? Ai, é uma dor misturada com uma raiva junto, é uma coisa assim, só em pensar sai a voz, né? Fica aquela coisa tremenda. Quem é sensível como eu, assim, artista é sensível, sabe? Qualquer coisa, assim, dá uma estremecida. É coisa de artista. Então, Chico ficou assim, ficou magoado. E aí não tinha mais psicografia, não tinha mais atendimento, não tinha mais nada. E Chico, meu Deus, cadê? O que eu faço agora, né? Como é que eu vou atender a fila? Como é que eu vou fazer psicografia? E as cartas das mães, as cartas. Ele tinha as cartas para fazer. Aí o Emmanuel, que conseguia ainda falar com ele, né? Porque era quem estava ali, era o anjo guardião do Chico, chegou e disse: tu tem que dar um presente, tu tem que dar uma coisa para ela, assim, que acabe com essa nuvem da mágoa. A mágoa é um sentimento tão ruim que ela forma uma nuvem preta. Já vi a mágoa, é uma nuvem preta de sentimento, assim, é uma coisa muito feia, né? É uma nuvem preta que nem dia nublado, assim, quando vai chover, aquela nuvem
preta, assim, carregada. Aquilo é a mágoa. Só que é carregada de lágrimas, de dor, né? Isso é a mágoa. Então tinha que desmanchar aquilo ali. Aí o Emmanuel disse assim, desmancha isso, sabe como? Dando um presente, uma coisa que ela queira muito. Aí o Chico, ela tá com a máquina muito velha, muito ruim, ela precisava de uma máquina nova, ela falou. Mas ela tem dinheiro. O Chico ganhava pouquinho, né? Aí o Emmanuel disse, te vira, vai lá e compra. Aí o coitado Chico, né? Foi lá, comprou a tal da máquina, 24 prestações. Não sei se tinha juros lá naquela época. Hoje tem, né? Um jurão de cartão de crédito. O Chico foi lá e comprou. E levou pra ela. Aquela Singer bem bonita, que costura, borda, corta, faz tudo, né? Aí a costureira, quando olhou aquela máquina maravilhosa, passou o Chico, desmanchou a nuvem. Pronto, conseguiu voltar. Vale a pena pagar 24 prestações para desmanchar essa nuvem, meus amigos? Não, melhor não fazer a nuvem. Então, o médium não pode ser magoável. E, finalmente, todo médium tem que ser humilde. Humildade. Pois a humildade é a primeira das virtudes que faz com que o espírito de luz se aproxime. Vaidade, arrogância, egoísmo, isto afasta espírito bom, espírito de luz, espírito verdadeiramente ligado ao bem, ao amor, à luz de Jesus. Os espíritos da equipe de Jesus que buscam bons médiuns, se eles veem que um espírito é vaidoso, que o espírito é ligado a paixões baixas, né? Isso aí não serve, não passa na peneira. Então, um planeta nosso cheio de obsessores encarnados e desencarnados, cheio de lutas e guerras, de pensamentos, de opiniões. Ficar ao léu quando ser médium significa que é muito fácil cair nas mãos de obsessor, né? Muito fácil. A gente tem que ser humilde, mas a gente tem que escutar o bem para estar bem, afinado com esse bem, com essa luz, com o amor de Jesus, como diz a música. Então fiquem na paz, fiquem bem. Nossa, 28 minutos. Fiquem bem, fiquem com Jesus. Vamos agora pensar em tudo de bom que queremos para esse nosso país, emitindo forças, emitindo paz, emitindo jatos de luz para que a nossa terra, o nosso Brasil, terra do Evangelho, pátria do Evangelho, possa realmente chegar a essa condição de pátria do Evangelho. No amor de Jesus, que assim seja.